falar um pouquinho sobre o jogo de ontem. O Santos venceu, né? 1-0, bonito gol do Wendel Silva, golaço do Wendel Silva, o gol que deu a vitória ao Santos Futebol Clube. Deu a impressão que o Santos marcaria 2, 3, 4, porque o Brusque é um adversário limitadíssimo, e eu acho que dizer isso não é faltar com respeito ao Brusque, e sim dizer a verdade que está aí escancarada para quem quiser ver, né? O Brusque é o pior time tecnicamente da Série B. Tudo indica que vai ser rebaixado o Brusque. É um time muito limitado. Não é fácil encontrar um jogador que ali tem uma qualidade maior no Brusque, né? Você percebe, acho que talvez o goleiro realmente, Matheus Nogueira, né? É o principal nome do Brusque. Aí você tem ali o Paulinho Mocelin, que é um jogador bastante rodado, mas, né, que também é um jogador ali limitado. É um time muito fraco, o time do Brusque, e muito provavelmente estará entre os 4 últimos no final da Série B do futebol brasileiro. Agora, mais uma vez, o Santos teve preguiça de ganhar por mais, né? O Carille, vocês vão escutar o que disse o Carille daqui a pouquinho. O Carille mais uma vez colocou ali culpa no gramado, que a bola quicava muito, que o gramado não era bom. E por isso o rendimento do Santos ficou um pouco abaixo. Mas é mais uma vez notório que o Santos não apresentou evolução alguma no seu sistema defensivo, teve falhas defensivas que poderiam ter culminado no empate na partida de ontem, que seria uma grande tragédia se o Santos tivesse empatado a partida ontem contra o Brusque. O Brasão fez duas grandes defesas. O segundo tempo do Santos foi um segundo tempo muito ruim. As mudanças do Carille não surtiram efeito. Ele colocou o Otero, o Rodrigo Fernandes, também colocou o Patrick, o William Bigode. Nenhuma das mudanças agregou nada ao Santos Futebol Clube. O segundo tempo do Santos foi desastroso a segunda etapa. Contamos com a limitação do Brusque para segurar a vitória. E o primeiro tempo do Santos que foi um pouquinho melhor. Destaque positivo para o Wendel, que fez um bonito gol e colocou uma bola na trave. Não gostei da estreia do La Quintana. Mostrou que estava com muita vontade, que está bem fisicamente. Isso já é um ponto interessante. O La Quintana é um jogador que mostrou que está bem fisicamente. Correu demais. Agora, tecnicamente, abaixo da média. Mas é o primeiro jogo dele, né? Então não dá pra gente ainda cravar. É claro que existe muita desconfiança na contratação do La Quintana. Um jogador ali que muito se fala, né? O La Quintana é melhor que o Pedrinho, o La Quintana é melhor do que o Wesley Patati. Pra mim é do mesmo nível, né? Então, faz sentido esse tipo de contratação? Se você vai pro mercado, se espera que você busque algo melhor do que aquilo que você já tem em casa. Para trazer a mesma coisa, para trazer algo pior, é melhor você não ir ao mercado. E a impressão que dá do La Quintana é que é um jogador que vai correr muito, que vai se dedicar, mas está dentro dessa média de jogadores que já estão lá dentro, né? Destaque negativo para o Juliano, péssimo jogo do Juliano. O Santos jogou com um jogador a menos enquanto ele esteve em campo. O Juliano foi muito mal na partida. Destaque negativo também para Diego Pituca, que está irreconhecível. O que acontece com o Diego Pituca, hein, gente? O que acontece com o Diego Pituca, hein? Que coisa, hein? Eu sou muito fã do Pituca, acho que é um jogador interessantíssimo. Até disse, né, que se o Pituca tivesse chegado o ano passado, o Santos não teria sido rebaixado. Mas realmente, o Pituca caiu demais de rendimento, né? Tá mal. É um jogador ali que... Hoje eu não sei se o Pituca é um segundo homem de meio campo ou se ele é um segundo meia. Eu não sei dizer, né? O Pituca joga em todas e tem jogado mal em todas. Tá meio perdido taticamente o Diego Pituca nesse time do Santos. E eu acho que ele começou a se perder quando o Carille deu aquela sequência de jogos pro Serginho. A partir daquele momento, o Pituca cai de rendimento.
Porque o Pituca sentiu a fragilidade do Serginho e começou ali jogar mais avançado. A partir daquele momento, o Pituca se perde, porque ele não é um jogador de qualidade técnica, né? E quando ele acha que ele pode subir um pouco mais, até mesmo jogar como um meia, ele acaba realmente tendo muitas dificuldades. E ontem foi um jogo péssimo do Diego Pituca, um dos mais... um dos jogadores que ficaram mais abaixo na partida. Gostei do João Schmidt, acho que o Gonzalo Escobar não comprometeu do lado esquerdo. O Rainer é aquilo que a gente conhece, corre, nada, né? É aquilo que a gente já conhece. É uma cilada, Bino. Corre e sai com bola e tudo, né? Tem muita velocidade, tem muita intensidade, tem muita confiança o Rainer. Mas futebol tem pouco. O Gil, discreto. Acho que o Gil fez uma partida modo Gil. E o Jair muito mal, hein? O Jair muito mal. Quando eu disse aqui que a proposta do Porto foi uma proposta boa, eu fui muito criticado, né? Ah, Marcão, você quer vender o garoto de graça, tal. O Jair é um baita zagueiro. Legal. Vamos lá. Eu acho que o Jair tem muito potencial e vai evoluir, tá? E vai evoluir. Eu gosto do Jair. Não é um jogador que eu não gosto, não. Eu gosto do Jair. Eu só acho que o Jair até agora não fez nenhuma partida brilhante com a camisa do Santos. A gente aposta muito mais no Jair por tudo aquilo que vimos na base e por tudo aquilo que alguém um dia falou do que por aquilo que os nossos olhos estão vendo do Jair. Se vocês puxarem todos os jogos do Jair com a camisa do Santos, não teve nenhum grande jogo do Jair que a gente falasse, olha, que baita zagueiro que nós temos, hein? Todos os jogos do Jair foram jogos razoáveis. No máximo 6, no máximo 6,5. Então quando a gente tem um jogador que numa Série B não fez nenhum grande jogo, o Gil, vários jogos aqui a gente falou, baita jogo do Gil. Schmidt, Pituca, tal. Do Jair, eu não encontro um grande jogo dele. Por isso que eu acho que 18 milhões de euros pelo Jair não era um mau negócio. Era um bom negócio. Talvez se discuta se 3 milhões de euros pelo Wendel Silva é muito. Aí é uma outra história. Mas 18 de euros pelo Jair não é um mau negócio. Então o Jair foi muito mal ontem. Foi mal na saída de bola. Foi mal no bote. Tava nervoso. Uma coisa que eu acho do Jair, que ele precisa tomar cuidado quando estiver jogando campeonatos de um nível melhor. O Jair muitas vezes quer sair jogando em lugares extremamente perigosos. O Jair, muitas vezes, ele quer tentar uma jogada individual, sair jogando em lugares extremamente perigosos. Isso num jogo difícil. Estou falando para a Série A. A Série B é uma baba do boi, né? A Série B é a baba do boi. Teutônio Vilela Futebol Clube, time comandado, dirigido. O Russo é o presidente do Teutônio Vilela. O Teutônio Vilela Futebol Clube estaria brigando por uma vaga no G4 na Série B. O nível da Série B é horroroso, é desastroso. Tá certo? Agora, o Jair, para jogar uma Série A, vai precisar evoluir, hein? Senão perde a posição, claramente. O Jair vai precisar evoluir. Agora, Brazão pegou tudo e mais um pouco. O que jogou de bola o Gabriel Brazão ontem, impressionante. 2 grandes defesas do Brazão. 2 grandes defesas do Brazão. E mais do que isso, hein? Se nós analisarmos todos os jogos do Brazão, não se encontra uma falha que de fato culminou no gol do adversário. Brazão até agora, muito bem. Se existe um destaque nesse time do Santos Futebol Clube, o nome dele é Gabriel Brazão. Grande goleiro,
que faz com que o torcedor esqueça definitivamente João Paulo. É loucura hoje um torcedor inteligente do Santos achar que o João Paulo volta para ser titular. O João Paulo volta para ser banco do Gabriel Brazão. É indiscutível hoje a qualidade de Gabriel Brazão comparado a João Paulo. Se o João Paulo estivesse no gol do Santos, nós estaríamos numa situação muito mais delicada. Jogos que o Brazão segurou, o João Paulo teria entregado. Ontem o João Paulo teria tomado pelo menos um gol. No mínimo um gol ontem. No mínimo um gol. Então, hoje o Santos tem o seu goleiro titular, que é o Gabriel Brazão. Boa recuperação ao João Paulo, mas ele volta para ser banco do Gabriel Brazão. Ele volta para ser banco do Gabriel Brazão, sem sombra de dúvidas. Vamos ouvir o que disse o treinador Carille, que respira até a partida contra o América Mineiro. A falta de convicção da diretoria faz com que o péssimo Carille permaneça como treinador do Santos. Vamos ouvir o que disse o retranqueiro. Uma preguicinha de domingo, o nosso Carille. Aliás, aquele dia que você acordar com aquela preguicinha para ir trabalhar, né? Com aquele soninho matinal, você pode falar: hoje eu tô do jeito do Carille. Vamos ouvir o Carille na entrevista coletiva e o Wendel Silva após a partida de ontem. As imagens e o som são da Santos TV. Vamos ouvir. Carille, eu queria que você falasse sobre a importância de se voltar a vencer, mas se mesmo com a vitória, a atuação do time foi a teu contento ou deixou algo a desejar. O resultado ele voltou a acontecer, que era algo que precisava, mas o desempenho do time, o torcedor gritou após o jogo que Série A é obrigação. O torcedor está literalmente impaciente com o comportamento do Santos. Então eu queria que você falasse sobre o comportamento e a importância da vitória. Wendel, eu queria que você falasse depois, por favor, sobre a importância de fazer o primeiro gol com a camisa do Santos e não sei se estaria no top 5, mas foi um belíssimo gol. Boa noite. A vitória é muito importante, o desempenho, a situação do campo ela não foi para jogar e foi para duelar e para brigar. As condições do campo, a bola viva o tempo todo, os jogadores não tendo controle, isso para o espetáculo, para o jogo, acaba sendo muito ruim, porque não tem combinação, não tem triangulação. A gente teve que se adaptar ao jogo e fazer um jogo mais físico, um jogo mais de bola longa, né, e sair um pouquinho da parte técnica. Nosso meio de campo, principalmente, a bola não passou muito por eles, mas por essa questão mais do campo aí, fizemos um gol e aí trabalhamos na situação de buscar o segundo gol sem dar tantas oportunidades para o adversário. Foi um gol muito importante para mim, fico muito feliz pelo gol, poder estar ajudando a equipe, mas eu fico mais feliz ainda pela vitória, pelos 3 pontos e pelo desempenho da equipe. Bom, Carille, Tatiane Borges da Band, eu queria que você falasse sobre a importância dessa vitória e sobre esse momento de pressão que você vive no comando do Santos. Se essa vitória vai dar uma aliviada para você. A gente tem que se preparar agora para outro jogo, para o próximo jogo agora. A gente tem uma semana com 3 jogos, né? América, Botafogo e Novo Horizontino, se eu não me engano. A vitória foi importante num jogo onde a bola não rolou tanto como a gente queria, como a gente gosta de colocar a bola no chão para jogar. Foi um jogo mais físico, de disputa, pelas condições do gramado, que não deixou a bola rolar como a gente gosta. É uma vitória muito importante aí para a gente começar a planejar a semana, planejar o próximo adversário, que é o América. E dá uma aliviada na pressão? Até o próximo jogo, né? Talvez alivie um pouco. O próximo jogo a gente tem que ganhar novamente. Fábio, o time sofreu um pouquinho, né? Acho que começou bem o jogo, faz 1-0, depois acho que naturalmente, né? O time que faz o gol vai recuando um pouco. Não sei se você viu assim também o primeiro tempo. O segundo tempo, volta, toma ali um sufoco. Eu sei que o gramado não ajudou muito, o gramado muito irregular. O Santos tem sofrido um pouco, né? Nas últimas partidas. Por que o Santos tem caído de rendimento?
Depois eu vou analisar o jogo, mas eu não vi a gente tomar pressão no segundo tempo. Não vi o Gabriel trabalhando no jogo, né, tudo controlado, as linhas baixas ali para marcar como todo mundo tem que marcar sem bola. Para mim, acho que o goleiro do Brusque trabalhou mais do que o nosso durante o jogo todo. Mas foi um jogo mais para duelar, um jogo mais para brigar, um jogo de mais imposição física do que técnico, pelas condições do gramado. Carilli, você, em determinado momento do jogo, você tira o Juliano e traz o Patrick para o jogo. Né? O Patrick não jogava, se eu estou errado aí, dentro do jogo contra o CRB, lá em Maceió. Né? Eu queria que você explicasse qual era a sua ideia ali na entrada do Patrick, porque desde as últimas vezes que nós falávamos desse tema, você chegou a citar o fato de que você via ele jogando assim, na função do Pituca. Né? Então eu queria que você explicasse taticamente para o torcedor. Falhou muito o Patrick, questionou também a sua decisão, eu queria que você explicasse qual foi a tua ideia naquele momento do jogo. Como a gente não estava conseguindo render, não era um jogo de rendimento, não era um jogo de técnico, né? Então eu sei que o Patrick tem mais imposição, tem mais força para ganhar um pouco mais o meio de campo, que ali eu senti que o Wendel caiu um pouquinho. É claro que foi um jogo para ele de muita disputa, junto com o Juliano, então foi para fortalecer o meio de campo, a gente ter um controle maior e a gente conseguiu ficar um pouco mais com a bola. Tá aí um trecho da entrevista coletiva do treinador Fábio Carilli ontem no estádio na Arena Joinville. O gramado realmente estava muito ruim, né? E ali o Carilli sendo o Fábio Carilli, essa é a grande verdade, né? A gente percebe que o Carilli está conformado com o Santos atual, né? O Carilli conformado e sempre ali, né? Num tom leve de cobrança. E veja, muita gente fala, Marcão, mas o Carilli não vai chegar no microfone e vai ali falar tudo o que pensa. Mas a gente olhando o Carilli nas coletivas, olhando o Carilli à beira do gramado, olhando o Carilli nos treinamentos, esse é o Carilli mesmo, cara. Não é que o Carilli tá fazendo diferente para não expor jogador. Não existe um clima de cobrança, não existe um ambiente competitivo nesse Santos Futebol Clube. E o retrato é aquilo que estamos vendo em campo há muitos e muitos e muitos jogos, né? Então, é um Santos que anda de lado, essa é a grande verdade. É um Santos que é líder do campeonato sim, mas não convence o seu torcedor. E o retrato disso é o baixo público que tivemos ontem na Arena Joinville. Agora, destaque também negativo para o valor dos ingressos, hein? Absurdo o valor dos ingressos que foram cobrados ontem na Arena Joinville. Lamentavelmente, não condiz, né, com o espetáculo. Você não pode cobrar mais de 200, 300 reais para ver Santos e Brusque. Não dá, hein? Gramado horroroso. Então, os organizadores do evento, falta bom senso, né? Falta bom senso. Lamentável o valor dos ingressos que foram praticados ontem na Arena Joinville.